que o senhor considera que o conhecimento pelo público leigo sobre o procedimento correto do atendimento e manejo de vítima de mal súbito pode proporcionar uma sobrevida a essa vítima? E em números, há algum estudo que aponte os efeitos benéficos sobre esse conhecimento? Existe esse estudo de que esse público leigo, com esse conhecimento mínimo, básico, tenha algum benefício, de fato, para a vítima de mal súbito, a vítima de arritmia cardíaca, de uma sobrevida para esse público? Olha, Marcos, esses números, eles existem, né? O que varia, a taxa de sucesso varia de acordo com as regiões, né? Então, existem números internacionais, nacionais, regiões de países desenvolvidos, de países de baixo e médio desenvolvimento. Então, as estatísticas, elas variam de uma taxa de sobrevida de 5% a 50% de sobrevida, dependendo do nível de rapidez no atendimento. Por exemplo, locais onde o nível educacional é muito elevado, tipo Seattle, nos Estados Unidos, a taxa de sobrevida dos indivíduos que sofrem parada cardíaca lá chega a 50%, 40%. Mas em outras regiões, essa taxa ela se situa em torno de 10% mesmo. Por isso que é muito importante a gente tentar melhorar essa taxa de sobrevida. O que a gente já tem bem definido é que ao longo de 10 minutos, a pessoa diminui em 100% a chance de sobreviver, se não houver nenhum tipo de massagem cardíaca, né? Então, a cada minuto, cai em 10% a chance de sobrevida da pessoa. Então, quanto mais tempo demora para que chegue uma primeira pessoa para fazer as manobras de compressão torácica, o indivíduo vai perdendo 10% de chance de sobrevida a cada minuto. Então, por isso que, quanto mais pessoas nós ensinarmos, mais rápido nós acreditamos que essa taxa de resposta de atendimento vai ser. Então, com isso, de maneira intuitiva, nós entendemos que a gente vai conseguir melhorar a taxa de sobrevida. É muito difícil a gente ter esse número, porque como os eventos são muito ocasionais, em ambientes diversos, é muito difícil a gente ter isso de maneira estatística em um estudo muito bem realizado. Os números são números bem variados, mas que a gente pega em dados de saúde pública, que são disponibilizados em dados secundários, plataformas públicas. Porque eu até já li isso há algum tempo atrás, né? Que a Sobrac, ela tem um estudo, aponta, né, de que há um número que, para mim, é um número alarmante, é expressivo, né, entre 300 mil e 400 mil pessoas que vão a óbito todos os anos em virtude de arritmias cardíacas e ampla e morte súbita, exatamente pelo fato de não ter pessoas que têm um conhecimento básico de como manejar essa vítima, né? Então, de fato, é importantíssimo capacitar a população leiga, correto? Em manobras de reanimação cardiopulmonar e, principalmente, o uso do desfibrilador externo automático, correto? Correto. Eu penso que diversas estratégias podem ser aplicadas. Por exemplo, quando teve uma época que teve uma legislação para ter um kit de pronto-socorro para ser habilitado para dirigir, né? Tinha coisas assim, né? Então, por exemplo, talvez esse tipo de orientação possa ser inserida nisso mesmo. Olha, a pessoa vai ser habilitada para dirigir, e aí você coloca lá uma orientação de atendimento de parada cardíaca. Eu acredito que com orientação de instrução de 20, 30 minutos, não certamente acrescenta para qualquer tipo de treinamento. Eu dei aqui um exemplo de carteira de habilitação, porque é um tipo de exame que a maioria da população passa por isso. Então, a gente tem que pegar, tipo, locais onde a gente vai cercar toda a população e tentar ensinar todos, né? Então, seria um dos exemplos, mas a gente poderia ter outros exemplos. A gente tenta também ensinar nas escolas. A gente sabe que 50% das paradas cardíacas
elas são presenciadas por adolescentes ou crianças. Então, nós também estamos com uma estratégia de fazer orientação de atendimento de parada cardíaca para os escolares, né, no sentido de tentar já antecipar esse conhecimento também, né? Além de leigo, mesmo os indivíduos de idade inferior têm que se sentir capazes de fazer, sim, o primeiro atendimento. Eu pude constatar, né, o período que eu estive nos Estados Unidos, eu pude constatar de que o DEA ele é quase uma unanimidade nacional. Então, qualquer loja que a gente entre, qualquer supermercado que a gente olha, está lá na parede, né? O DEA está lá na parede, né? O AED, né? Que lá aqui é DEA, lá é AED, né? Lá é o contrário, mas aí a gente vê a caixinha lá na parede, está escrito lá AED, quer dizer que muito que provavelmente, se eles colocaram aquele desfibrilador, aquele dispositivo ali na parede, porque naquela loja, naquele comércio, naquela empresa, tem pessoas que têm capacidade, que estão capacitadas para o uso do DEA. Então, é de vital importância que as pessoas tenham essa capacitação de uso do DEA e tenha esse equipamento disponibilizado para as vítimas, né? E é o que o senhor começou, a gente começamos a conversar, a legislação nacional, né, que existe desde 2005, a legislação dos estados de São Paulo, lá que começou em São Paulo, logo após infeliz falecimento daquele jogador do São Caetano, que morreu em campo, né, que foi um fato, um óbito, infelizmente assistido pela televisão, que, para mim, eu juro, naquele dia, eu me toquei muito por isso. Naquele dia, eu fiquei muito tocado com essa história de arritmia, de parada cardiorrespiratória, de pessoas que estão no meio de um público, assim como ele estava no meio de tantos jogadores, colegas dele de trabalho. E tem um jogador até que virou comentarista, né, que aqui não vale discorrer nome, mas a gente via que ele estava desesperado, ele tirou a camisa e ele abanava o jogador caído no chão, numa ideia de que abanando, ele iria resolver o problema daquela pessoa. Certo, né? É verdade. E, infelizmente, um ser humano foi a óbito de uma situação que não precisava. Então, aquele dia, eu fiquei assistindo aquilo na televisão e aquilo me colocou na cabeça. Eu falei, não, as pessoas precisam ter esse conhecimento. Eu, em particular, eu vou à rua, eu vou para a escola, eu vou para algum lugar e eu vou aprender isso, porque eu acho que as pessoas precisam saber. E eu tenho isso por ideia mesmo, né? De passar isso para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam, aprendam, porque eu acho que, como eu até comentei com o senhor, eu não sei se eu comentei com o senhor, eu comentei hoje num treinamento que eu fiz, cachorro, gato, a águia, o urubu, o passarinho, não salva pessoas, né? Em parte. Pessoas salvam pessoas, pessoas atendem pessoas. Então, pessoas precisam ser capacitadas para reconhecer o grau de necessidade de pessoas. Verdade. E a gente precisa disso. Então, Uma coisa, infelizmente, tem esse quadro, né? verdade. Uma coisa importante é que, por exemplo, a nossa missão na vida, nós não sabemos. Quem sabe é o homem lá de cima, né? Deus trouxe essa missão para o Serginho, né? A gente, infelizmente, ali a família dele, né, não tem mais, mas ele foi um símbolo, né? A gente tem que entender que a morte dele não foi à toa, né? Aquele óbito dele presenciado por tantas pessoas e aquelas condutas de massagens, de não massagens corretas, né? de não atendimento adequado com rapidez, né? Fizeram daquilo um alarme nacional, né? E quem sabe até mundial, né? Porque, por exemplo, quanto tempo demorou de novo para ter aquele caso que teve
que foi em 2020, foi no ano passado, né? Do Eriksen, do Christian Eriksen, que é aquele jogador dinamarquês, que ele teve uma PCR em campo de futebol e ele foi reanimado prontamente. Em menos de 1 minuto e meio, ele já estava reanimado. Então, hoje, atualmente, esse indivíduo ele tem um desfibrilador implantável e ele joga competitivamente em futebol profissional. Ele saiu da Itália e foi para o futebol alemão, porque na Itália não permitia que o jogador com desfibrilador jogasse. Então, ele procurou uma outra legislação que era permitida. Então, perceba, né, como mudou. Né? Então, óbvio que passaram-se praticamente 20 anos, né, do óbito do Serginho, mas o óbito dele foi simbólico e ele traz essa mensagem de que algo precisava ser feito. Então, eu garanto a você que, atualmente, em ambientes de futebol profissional, não existe um que não tenha DEA, né? Ou que não haja preocupação em jogos que tenha uma ambulância que tenha desfibrilador próximo. E acredito que muitos locais amadores também já estão pensando em ter DEA. Acho que o nosso papel aqui é deixar claro que o DEA salva a vida. Então, se você tem instituições que existe prática de atividade física esportiva, seja futebol ou academia, qualquer outro tipo de exercício, onde você centraliza as pessoas para executar atividades físicas, ali sim deve ter um DEA, mesmo que a legislação ainda não contemple alguns locais. Algumas legislações já orientam academias de ginástica para ter, mas nem todas cumprem essa legislação. O importante é, como eu falei no começo, orientar os gestores públicos ou privados e empresários para que eles entendam que aquele custo com o DEA, ele é um custo amigável, vamos dizer assim. É um custo que eles têm que considerar que é inerente ao tipo de atividade profissional que eles estão se propondo a oferecer. É essa mensagem que a gente tem que passar. Pois é, eu considero isso até como um caso de grave saúde pública, né? E o poder público ele tem que ter política pública que atenda, né? Faça valer o que está lá na Constituição Federal em relação à saúde, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. E a saúde é o próprio, né? A própria legislação, o próprio 8080 do SUS, e a própria Constituição, não ter saúde ou estar doente não é simplesmente estar deitado na cama, né? Uma coisa muito maior. E, às vezes, a pessoa ela não tem um quadro estável de saúde, nem ela tem conhecimento, porque ela não vai ao médico, uma série enorme de outras questões que se envolvem. E eu acho que nessa questão aí do Serginho, a gente tem no Brasil um outro emblema que me entristeceu muito, muito. Foi o engasgo do menino em São Paulo, né, do Lucas Bengali, que foi a óbito porque engasgou com um pedacinho de pão. Mas a morte daquele menino, infelizmente, foi a óbito, no meio de uma porção de gente que não sabia atender. Né? E aquilo inspirou a mãe e o pai, que eu reputo como um desprendimento muito grande, né? Que mesmo no luto, sem trocadilho, foram à luta. Né? Colocaram o papel debaixo do braço e foram procurar o poder público para instituir leis, para que tenha política pública, para que as pessoas tenham treinamento, para que as escolas públicas do ensino infantil e fundamental, os locais onde tem crianças, onde se tenham crianças, qualquer local que tenha criança, creche, parque de diversão, casa de festa, todos os lugares que se tenha criança, tem que ter pessoas que tenham treinamento ao desengasgo. As pessoas saibam fazer o que se chama, né, a grosso modo, da manobra de Heimlich, para que dê uma sobrevida a essas crianças. E assim como a questão do Heimlich, eu acho que tem que haver também a questão do DEA e de política pública que, de fato, seja disseminado isso. Porque pessoas precisam atender pessoas. Né? E a nossa ideia de participar, né, fazer
essa entrevista com o senhor é exatamente isso, da gente conseguir convencer pessoas de que pessoas podem atender pessoas. Pessoas não só podem, como devem, né? E precisam ser capacitadas para isso, né? E as pessoas precisam ser sinalizadas, né? Que casos bem-sucedidos, como esse do jogador do Christian Eriksen, que eu citei, né? É porque o atendimento dele foi dentro do primeiro, segundo minuto. Então, quando você tem um choque do DEA dentro do primeiro minuto da parada cardíaca, a chance de sobrevida é acima de 90%. Então, veja só que virada de jogo. A gente está falando de uma estatística geral, em que se consegue sobrevida de 5% a 10%, e se você trouxer o DEA para o primeiro ou segundo minuto de ocorrência da parada cardíaca, esse número de sobrevida vai para 90%, 95%. Então, isso é uma grande virada de chave, e a gente tem que disseminar isso ao máximo para que a gente consiga sucesso, né, com essas instituições de condutas por todos, né, e que mais pessoas sejam salvas aí, que não sejam, famílias não sejam ceifadas aí dos seus entes pessoais, né, familiares, né? Tá certo? Tá certo. Bom, doutor, nós chegamos agora aqui no nosso último minuto, né? A Academia Brasileira de Resgate e Emergência se sentiu honrada de poder ter com o senhor, durante esse tempo, essa conversa, para que a gente possa levar ao nosso público, como a gente propõe, o conhecimento da arritmia cardíaca, da prevenção à arritmia cardíaca, da morte súbita, para que pessoas, como eu disse, salvem pessoas. E queremos agradecer imensamente ao senhor, a toda a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, né, e dizer que nós estamos aqui, da Academia Brasileira de Resgate e Emergência, à disposição da SOBRAC para desenvolver palestra, para a gente desenvolver campanhas que possa levar conscientização ao maior número de público possível. Aí gostaríamos da sua consideração final e, desde já, agradecendo imensamente a sua participação. Bom, Marcos, eu que agradeço o convite, né? Eu penso que nós tocamos aqui nos principais temas relacionados a esse assunto, né? Acredito que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas e espero que realmente ações efetivas sejam tomadas por quem, né, se deve, né? Então, é o reforço de que gestores devem assumir essa responsabilidade para si, empresários devem assumir essa responsabilidade para si, e levo também a sua frase de que pessoas salvam pessoas. Então, eu penso que essa vai ser a nossa mensagem aqui que a gente está passando para todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela tua disponibilidade para a SOBRAC. A SOBRAC é uma instituição focada em promover ações educacionais com o intuito de promoção de saúde, né? Então, é isso que a gente quer. Nosso intuito é muito semelhante ao intuito da sua academia. Okay, obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigado, uma boa tarde. Ao nosso público, pedimos que assista ao nosso canal, dê aquele like, inscreva-se, né, para que nós vamos ter outros vídeos, como a gente sempre teve, para que vocês possam assistir, e assistam ele todo, não deixem de assistir, e guardem isso. Pessoas salvam pessoas. Então, aprendam, se esforcem, se esmerem a aprender, porque muitas vezes alguém estará precisando de você. E, como eu disse, pessoas salvam pessoas. Muito obrigado, uma boa tarde para todos, uma boa noite, um bom dia para todos, que eu não sei e que horas você estará assistindo essa nossa TV Segurança e Saúde no Trabalho.